E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, certo? Pega aí papel e caneta, pega o caderno, pega a caneta, pega o borracha corretivo e vamos assistir a mais uma aula. E antes quero trazer para vocês a frase do dia. Toda aula eu vou estar trazendo agora uma frase para vocês. E espero que essa frase sirva de incentivo para vocês, para a gente continuar estudando, né? Eu sei que essa forma de estudar por vídeo é meio complicada, né? A gente fica com preguiça, né? Vocês ficam com preguiça? Não sei, né? Vamos lá. Enfim, a frase do dia é o seguinte, gente. Ela diz o seguinte, que o conhecimento, né, não está na mão dos mais inteligentes, e sim dos mais interessados. É exatamente isso, né? Então quer dizer que quanto mais a gente se interessa, mais conhecimento a gente tem, mais inteligência a gente vai ter, né? Então o interesse é tudo. Beleza, galera? Seguimos para a nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser sobre as alterações climáticas por causas naturais, né? E onde a gente vai ter como fato que a influência externa. É exatamente isso, gente. Deixa eu pegar aqui a canetinha também, né? Que como vocês têm caneta, eu também tenho que ter a minha caneta, né? Caneta digital, mas tá valendo. Bora lá. De início, né? O clima ele pode sofrer mudanças por causas naturais. Exatamente. Na aula anterior a gente tem falado sobre alterações climáticas e a gente teve o foco como também, né, os impactos ambientais, principalmente o homem, né, que o homem, através dos impactos ambientais, podem causar alterações do clima, né, em todo o nosso planeta, né. Então, alguns desses fatores, eles podem ser externos, alguns desses fatores que podem alterar o clima também pode ser externo, né. Dentre os fatores externos, nós vamos ter o ciclo solar, a variação orbital e o impacto de meteorito, entre outros fatores, gente. Então essa imagem logo mais aqui já mostra um ciclo solar, né? Que eu vou falar mais à frente o que é um ciclo solar. Aqui a gente tem uma variação orbital, né? Como por exemplo o que ocorreu há muito tempo, há milhões de anos atrás, como a glaciação, exatamente. Então vamos lá. O ciclo solar. Bem, o que é o ciclo solar? Os ciclos solares, eles vão ser atividades do Sol ocorrida durante o intervalo de 11 anos, exatamente, gente. Esse ciclo ele vai ocorrer aproximadamente há 11 anos, certo? Então, quando a atmosfera solar, né, ficar mais efervescente, eu estou me referindo ao Sol. Quando eu falo quando a atmosfera solar fica mais efervescente, estou me referindo ao Sol. Ela vai lançar chamas que podem alcançar tamanhos iguais tamanhos iguais ao de pequenos planetas, exatamente. Então a gente vai ter algumas explosões no Sol, né? E essas explosões, né, através dessas explosões vai ser lançadas chamas e essas chamas podem atingir até tamanhos de determinados planetas, né? E através dessas chamas nós vamos ter os ventos solares, né? Então, esses momentos são chamados de máxima solar, pelo fato de as proeminências, né, no caso, atingirem picos mais elevados, né? A presença de manchas solares vai indicar o aumento das atividades solares. Essas manchas elas são criadas por reações nucleares. Gente, o que acontece aqui? Primeiramente, o Sol, né, ele é uma estrela formada por gases, né? E o Sol, ele vai ter um campo magnético. Esse ciclo solar, aproximadamente 11 anos, vai fazer com que ocorra, no caso, né, a mudança desse campo magnético do Sol. Ele é basicamente isso, né? Então, o Sol, como a Terra, vai ter lá o norte e o sul, e esse campo magnético, no caso, ele vai mudar essa posição, beleza? Então, ao decorrer, né, que esse campo magnético for mudando a sua posição, o Sol ele vai começar a apresentar algumas manchas. E para os cientistas, né, os astrônomos também, né, eles identificam o ciclo solar através dessas quantidades de manchas no Sol que vão aparecendo. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem a gente consegue ver uma mancha solar, né, e quanto mais manchas, né, for aparecendo, eles vão ter uma ideia se o Sol vai estar no mínimo, né, solar ou se vai estar no máximo solar.
né? Quanto menos mancha, quer dizer que o Sol vai estar no mínimo solar. É como se ele estivesse no início do ciclo. E quanto mais mancha solar, né? Mais mancha aparecer no Sol, vou mostrar essas manchas para vocês, calma. Quanto mais mancha solar aparecer, isso quer dizer que o Sol vai estar no máximo solar, né? Que é caracterizado, o máximo solar é caracterizado pela metade do ciclo até o fim do ciclo. E após isso ele reinicia, certo? Então ele vai contar 11 anos totalmente esse ciclo. Após 11 anos esse ciclo ele se reinicia novamente, né? E aí vai mais 11 anos, né? E através, no caso, quando esse ciclo ele começa a ocorrer, o Sol ele pode sim liberar, né, algumas chamas, no caso, que são partículas, né, solares, e que podem ter tamanhos, né, ao de pequenos planetas, que a gente chama de ventos solares, né? E quando o Sol lança essas chamas solares, gente, é porque ele vai estar no máximo solar, né? Ele vai estar no máximo solar e vai apresentar muitas manchas solares, beleza? Aqui seria um exemplo de uma explosão solar, certo? Onde o Sol está lançando, no caso, essas chamas, beleza? Então vamos mais para frente para eu explicar a vocês. Quando se tem determinadas quantidades de manchas solares, que foi o que eu falei, ocorre a emissão de partículas de radiação no espaço, que podem atingir a Terra. Exatamente, então, gente, quando a gente tiver uma grande quantidade de manchas solares, vai ocorrer com mais frequência a explosão solar, que vai lançar essas partículas de radiação no espaço, né? E que pode sim atingir a Terra como outros planetas. Ah, professor, mas se atingir a Terra, o que vai acontecer? Bem, pode danificar grande quantidade dos satélites que estão orbitando no espaço, né? E que servem para nos trazer informações, e também pode danificar boa parte da rede elétrica do nosso planeta. Mas, como a gente tem, né, a nossa camada de ozônio, ela vai refletir boa parte dessa emissão de partículas, né? Lembra lá que quando o Sol incide o raio solar, uma parte dos raios solar ele entra na Terra, que é que faz com que ocorra o aquecimento da Terra, e outra parte é refletida por conta da camada de ozônio, né? Então essas partículas elas são refletidas, né, no espaço. Alguns planetas que não possuem a camada de ozônio vão sim absorver diretamente essa emissão de partículas e vão ficar superaquecidos, né? Então, essa emissão de partículas, né, essas chamas que o Sol lança, no caso, vai ser chamadas de vento solar, né? O vento solar, ao atingir a Terra, ele aumenta as tempestades geomagnéticas. Professor, o que são tempestades geomagnéticas? A gente tem um exemplo dessas tempestades, como por exemplo a nossa famosa aurora boreal. Exatamente, galera. Aquele evento lindo que só acontece em alguns lugares do nosso planeta. Aquele evento lindo, que é muito bonito, a aurora boreal, que eu sei que vocês já viram na internet, são essas tempestades, no caso, geomagnéticas, que são essas emissões de partículas, no caso, que o Sol lança quando ele está no ciclo solar, certo? Então, quando está no ciclo solar, a gente tem a presença da aurora boreal, como vocês podem ver nessas duas imagens que eu trouxe para vocês, né? Então, após o período de picos elevados, a superfície do Sol ela volta a ficar tranquila. Como eu disse a vocês, é um ciclo, né? Ou seja, ela passa por um período de estabilidade. Então, nessa outra imagem aqui, a gente pode ver um ciclo, por exemplo, se iniciando em 1996, onde a gente tem aqui algumas manchas solares, né? E podem ver que ao decorrer dos anos essas manchas elas vão aumentando, né? Olha aqui já em 1998 a quantidade de manchas, né? E comparando a 2001, quando a gente está em 2001, aqui seria caracterizado metade do clima. Então aqui a gente teria um máximo solar. Mínimo solar em 1996 e em 2001 máximo solar. Olha a quantidade de manchas solares que tem. E aí a gente teria muitas explosões solares.
né? E notem que aqui nós temos a presença de 11 anos, né? E quando chega em 2006 é como se o ciclo tivesse terminado, né? E aí o Sol ele vai ter uma instabilidade, né? Vai ter uma instabilidade e depois se reinicia novamente esse ciclo. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês disso é que o ciclo solar, ele pode sim alterar o clima de determinadas regiões da Terra, né? Como eu falei, que podem também ter um superaquecimento, mas graças à nossa camada de ozônio, né? Boa parte dessa emissão de partículas ela é refletida, né? E o que a gente vê é mais essas tempestades geomagnéticas. No caso, a gente não vê, né? Alguns lugares do planeta podem ser vistos, que é a aurora boreal. Gente, então pensem aí. Mais uma vez, esse assunto ele serve de reflexão. Quando a gente se tem o aquecimento global, a gente tem uma grande emissão de partículas de CO2, de monóxido de carbono na atmosfera. Quanto mais monóxido de carbono, né, nós, como seres humanos, liberamos, né, através de diversas atividades que trazem impactos para o meio ambiente, né, nós estamos danificando a camada de ozônio. Quanto maior se tem o aquecimento global, que é o chamado famoso efeito estufa, nós estamos danificando a nossa camada de ozônio e criando aberturas. Se criar aberturas na camada de ozônio, nós vamos ter incidência direta de raios solares na Terra. Certo? Então, aqui eu vou tirar do slide e eu vou mostrar para vocês lá uma forma 3D, né? Como sempre, né? Para a gente entender um pouco e ver um pouco do Sol. Eu acho que vale a pena e é muito legal. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Cadê? Opa, deu um zoom. Pronto, top demais. Bora lá. O que acontece? Aqui nós temos o nosso Sol, né? Aqui nós temos o nosso Sol. Oxê, tirei. Aqui nós temos o nosso Sol, gente. Deixa eu tirar um zoom. Pronto, vamos lá. Aqui temos o nosso Sol, bonitão. Notem que esses pontinhos pretos que a gente está vendo aqui, ó, são as manchas solares, né? Mancha solar, né? Aqui. Então, quando se tem a presença de manchas solares, né? A gente sabe, né? No caso, que se iniciou um ciclo solar. E pela quantidade de manchas solares é que vai ser identificado em quantos anos, né, ou em quanto tempo esse ciclo solar ele está. Né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem a presença de manchas solares e vocês podem ver também aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo essas explosões aqui, ó? Essas incidências aqui de partículas, isso aqui são as explosões solar, né? É o que vai lançar aquelas chamas, né? Vai lançar uma determinada massa, que é a emissão de partículas. E que essa emissão de partículas vai formar aquela tempestade geomagnética. Então, é essas explosões aqui que quando a gente tem a presença do ciclo solar, né? Vai liberar essa grande emissão e que pode danificar alguns satélites, como eu falei para vocês, pode danificar, né, toda a parte da energia da Terra e trazer outros impactos também. Claro, graças à nossa camada de ozônio, boa parte, né, dessa emissão de partículas ela vai ser refletida. Beleza, galera? Vamos voltar para a aula agora. Foi só para vocês terem uma ideia, né? Então, seguimos. Então aqui eu trouxe esse GIF bem lindo, que eu acho top demais, gente. Isso é muito bonito. Da aurora boreal, beleza? Vocês podem ver aqui que toda essa parte que está iluminada no céu é essa tempestade geomagnética. São a emissão de partículas liberadas pelo Sol, liberadas através dessas explosões solares, beleza? Olha só, que massa. Nossa, se eu tivesse num local desse eu ia chorar, que é bonito demais, viu? Bora lá. Variação orbital, né? É outro fator externo também que pode impactar na alteração do clima. Então, o movimento da Terra, deixa eu pegar a caneta aqui, que a caneta já foi embora. O movimento da Terra em torno do Sol provoca as estações do ano. Claro, a gente sabe que o movimento de translação em torno do Sol, né? Provoca as estações do ano, cria-se os equinócios, né? Então, isso ocorre porque cada hemisfério vai receber uma intensidade de luz diferente durante todo o ano.
Exatamente. O hemisfério sul recebe uma intensidade de luz diferente do hemisfério norte durante todo o ano, e isso faz com que se tenha a criação das estações do ano. Então, a combinação de fatores externos, né, como a pressão dos equinócios como o que, galera? No equinócio de inverno a gente vai ter o quê? Um clima mais frio. No equinócio, no solstício no solstício de inverno nós temos o quê? Um clima mais frio. No solstício de verão nós temos um clima mais quente. Então é isso que se fala, é isso que a pressão dos equinócios quer dizer. A inclinação do eixo da Terra é aquela inclinação que eu falei para vocês, de 23,5 graus que a Terra tem, né? Provoca mudanças na duração, no caso, das estações de inverno e verão, provocando também as eras glaciais, né? Então, todas essas combinações de pressão dos equinócios, inclinação do eixo terrestre, vai provocar essas mudanças das estações. Claro, a gente sabe que isso, todos esses aspectos fazem com que a gente tenha estações do ano diferentes. Provoca também, as eras glaciais, principalmente antigamente, que a gente tinha a famosa glaciação, né? Essas imagens retratam isso, né? A gente tinha aqui eras glaciais, né? E onde a boa parte da Terra era coberta por gelo. Então, a era glacial, né, ou glaciação, é a denominação a qualquer período em que chamamos, né, em que chamadas espécies de gelo cobrem vastas áreas da Terra, né? Então, é um período em que boa parte da Terra era coberta por gelo, né? São períodos que podem durar vários, milhões de anos, né, e reformularem a maneira drástica e as características da superfície terrestre. Exatamente, gente. Se a gente tem uma era glacial, a gente vai praticamente vai se mudar a dinâmica da Terra, né? Boa parte das espécies boa parte das espécies de seres vivos da Terra vão chegar à morte, né? Porque com certeza onde se tem uma era glacial, quase não vai se ter vida, né? Lembra lá que são poucas espécies que vão ter adaptações a essas eras. Então, vai mudar a dinâmica de clima da Terra, né? E mudar até continentes inteiros, como vocês podem ver aqui. Então, após a última glaciação, uma sucessão de glaciações menores, após a última glaciação, que foi a maior que teve, né? Uma sucessão de glaciações menores ocorreu. Então, glaciações menores ocorreram, cada uma separada, né? No caso, por cerca de 100 mil anos, né? Esses períodos são denominados pelos cientistas como a Era do Gelo. Lembra lá do filme A Era do Gelo? Exatamente, o filme Era do Gelo, gente, o filme 1. Ele é bacana porque ele traz, né, essa parte dessas glaciações menores. Ele retrata essas glaciações menores e ele explica um pouco do que ocorreu, né? Lembra lá que a ideia do filme é o quê? O Sid, né, o Manny e o Diego, que é o tigre, eles tentam buscar alimentos, né, a ideia de todos os animais, né, buscar alimentos, né, porque eles ficam dizendo que a Era do Gelo vai chegar. Lembra que tem até umas aves, né, uns pássaros que eles ficam achando, né, bem engraçado, e que eles ficam gritando, prepare-se para a Era do Gelo. Exatamente, é porque é uma glaciação menor que vai ocorrer, então eles têm que estocar todo o alimento que eles têm para viver por vários anos, né, onde tudo vai ser congelado, para se alimentar. Que até tem um momento do filme que o Manny, ele tira onda, ele tira uma brincadeira até, né, com os pássaros, né? Os pássaros têm apenas um melão, né? E, claro, a Era do Gelo são vários anos congelados, né? Aí eles até perguntam, você vai viver todos esses anos congelados com apenas um melão, que são vários pássaros, né? É bem engraçado essa parte, né? Que ele fica dizendo que é problema dele, que fica dizendo problemas de vocês. É muito legal assim. Então, essa Era do Gelo é denominada por isso, galera. São glaciações menores que ocorreram, né? E que foi denominada a Era do Gelo. Hoje a gente vive em um período que é chamado de interglacial, né? O planeta ele se aqueceu, né? E hoje a gente tem apenas 10% do planeta coberto por gelo, como vocês podem ver aqui,
10% do planeta que vai estar coberto por gelo. E aqui eu trouxe uma foto, né, do filme para vocês verem, do Sid, né, e deles três aqui. Assistam esse filme, eu sei que vocês já assistiram, não tem nem porque eu pedi para vocês assistirem esse filme, mas quem não assistiu, assistam, que é muito legal. E aqui nós temos o impacto de meteoritos, exatamente. O choque de corpos, né, rochosos na Terra é um evento raro, exatamente, é raro de acontecer. Aconteceu lá atrás, lembra lá quando todos os dinossauros foram mortos, né, que a teoria traz que foi através do quê? Do impacto de um meteorito. Mas seu resultado ele pode mudar o clima da Terra. Então, o resultado do impacto de um meteorito na Terra pode mudar totalmente o clima, né? Esses eventos eles poderiam provocar o quê? Incêndios pela Terra inteira, aumentando a emissão de gás carbônico. Se tem incêndio, gente, é claro que a gente vai ter liberação de gás carbônico. Se tem gás carbônico em grande quantidade na atmosfera, né, a gente vai ter um superaquecimento, que é o que está acontecendo agora, né? A gente vai ter um efeito estufa e a gente vai ter a presença de chuvas ácidas. Exatamente, o que vai prejudicar a vida terrestre, né, os ecossistemas marinhos e provocando a extinção em massa, que há milhões de anos atrás, quando os dinossauros foram extintos, ocorreu basicamente isso, né? Um impacto de meteoritos, até onde hoje, né, é comprovado, porque eles já acharam diversas crateras, né, de meteoritos na Terra. Ocorreu isso, né? Grandes incêndios, né? Emissão de gases e se tinha muita chuva ácida. Então, eu trouxe essa curiosidade aqui para vocês, né? Existem na Terra apenas 128 crateras de asteroides com diâmetro maior que 6 quilômetros, exatamente. Gente, imagina aí uma cratera causada por um meteoro muito maior do que o Açude Velho. O Açude Velho ele tem mais ou menos 4,2 quilômetros, se eu não me engano, certo? Então imagina aí, 6 quilômetros ainda é maior do que o Açude Velho. Uma cratera muito maior do que o Açude Velho, né? Que foi causado. Imagina o tamanho desse meteoro. Então aqui, essa cratera aqui que eu trouxe para vocês é a cratera, né, de Vredefort na África do Sul. Gente, olha o tamanho disso, galera. Olha o tamanho dessa cratera. É gigante. É muito maior do que o Açude Velho, gente, né? Então, é isso, galera. A nossa aula é essa, só que antes eu quero dizer uma coisa a vocês. Nessa semana, no caso hoje, no dia que está saindo essa aula, nós não vamos ter atividade do livro, não. Não vamos ter atividade do livro, a gente vai sair um pouco da caixa, né? Eu digo assim, vamos praticar, né? Vamos fazer a mente pensar. Então eu tive a ideia do seguinte, eu vou, na verdade, eu já tenho gravado o vídeo do experimento. Eu vou fazer um experimento onde a gente vai fazer com que ocorra uma chuva. Nós vamos induzir uma chuva, beleza? De forma natural, claro. Eu vou fazer um experimento de indução de chuva, certo? De forma natural, e vou mostrar para vocês. E nesse experimento eu vou mostrar cada passo a passo de como fazer para vocês. E vocês vão realizar em casa. É simples, vocês não vão ter que sair de casa. Não precisa sair de casa, gente. A gente não pode sair de casa nesse momento. Não precisa sair de casa. Faz o experimento em casa, certo? E eu vou pedir que vocês, cada um de vocês, né, ao assistir a aula, façam o experimento e gravem um vídeo, né, explicando o que aconteceu no experimento. Eu vou colocar um vídeo meu fazendo o experimento no WhatsApp para vocês fazerem igual. Vocês vão reproduzir o mesmo experimento que eu fizer. Só que quando vocês gravar o vídeo de vocês, vocês vão ter que trazer a explicação de vocês. Não precisa copiar nada. No próprio vídeo mesmo, vocês vão dizer, ah, professor, aconteceu isso, isso e isso. Pronto, só. No próprio vídeo de vocês, vocês vão trazer essa explicação do que aconteceu no experimento. Então, vocês façam o experimento, gravem um vídeo curto mostrando o que aconteceu, né? Claro, vocês só vão fazer o experimento depois que vocês veem, né, o vídeo do meu experimento para replicar igual. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijão, um abraço. Sinta-se abraçado. Até mais. Qualquer dúvida, vai lá no privado e fala comigo. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau. E aí, galera, né? A atividade de vocês no lugar da atividade do livro vai ser esse experimento que eu vou realizar. Eu já gravei todo o vídeo explicando como faz o experimento e agora eu vou fazer o experimento, né?
Lembrando que no vídeo que eu gravei explicando como se faz o experimento, esse experimento ele leva algumas horas, né, para ocorrer o processo da evaporação. O que vai acontecer aqui é que a gente vai criar uma chuva artificial. A gente vai colocar água, a água vai evaporar, né, ela vai se condensar e através da condensação vem a precipitação, que é a chuva. Então, eu vou estar primeiramente utilizando o quê? O plástico, um insulfilme, ou pode ser uma sacola. Vamos estar utilizando uma tigela, né? Pode ser de vidro ou pode ser de plástico, desde que ela seja um pouco grande, né? E vocês vão ter que colocar um pouco de água. Pode ser 3 dedos de água na tigela ou numa bacia, né? Mas também não precisa ser uma tigela tão grande e uma bacia tão grande, gente. Pode ser médio, como essa que eu estou usando. Aí vocês vão ter que ter um recipiente pequeno. Eu estou aqui com um Pyrex, né? E eu vou utilizar ele para colocar ele dentro do recipiente maior. Então eu vou colocar 3 dedos de água dentro do recipiente maior. Vou colocar o Pyrex. Lembrando que a água do recipiente maior ela não pode entrar dentro do Pyrex assim que eu colocar ela aqui dentro. Ela tem que ficar mais baixa do que o recipiente menor. Então eu vou colocar esse plástico, né? Isso filme por cima do meu recipiente maior. Lembrando também que o recipiente ele tem que ser menor do que o recipiente maior em termos de altura, porque o plástico não pode tocar no recipiente menor, né? Mas antes eu quero só mostrar a vocês uma coisa. Antes de eu colocar o plástico em sulfilme, deixa eu tirar aqui, para ficar mais legal o negócio, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar 2 gotinhas de corante, né? Quem tiver corante, utiliza o corante. Quem não tiver, não tem problema. Pode fazer só com água. Vou colocar aqui um corantezinho. Só para ficar mais da hora. Vou mexer aqui. Pronto, tá ótimo. Pronto, e agora coloco o recipiente. Vocês podem ver que não tem água dentro desse recipiente. A mágica do experimento vai ser aí. Primeiramente, quando eu colocar, né, esse experimento no sol... lembrando que é sempre o melhor horário de colocar ele no sol é à tarde, né? Pegando a partir do meio-dia até as 17 horas. E vocês vão ter que deixar ele durante um período, né? Durante esse período de tempo. E vocês vão marcar a hora que colocou no sol e vão marcar a hora que retirou do sol. Então eu vou colocar o recipiente menor dentro do recipiente maior. E vocês estão vendo que não está entrando água no recipiente menor. Vou cobrir com o plástico, isso filme, né? Cobrir as bordas, cobrir com plástico sulfilme. Já está todo coberto. E aí, galera, vocês podem arrumar um objeto pesado, até esse vidrinho mesmo de corante dá certo, ou uma pilha, ou uma pedrinha, e vão colocar essa pedra no meio do plástico em sulfilme. E esse plástico ele vai descer. O que é que vai acontecer? Quando esse recipiente for para o sol, a água ela vai começar a evaporar. Então ela vai fazer o quê? Aquela, como a gente falou na aula, aquela região de baixa pressão, onde a gente vai ter um ar quente. Esse ar quente vai subir, quando chegar no plástico, esse ar que era o vapor, ele vai se condensar, porque o plástico vai ter uma temperatura diferente da água. Lembra que quando a água ela demora mais para reter o calor, o plástico não, né? Então, o plástico vai ter uma temperatura diferente da água e quando o vapor encostar no plástico, vai se condensar e vai se precipitar, formando as gotinhas. E como a gente tem um peso em cima do plástico, essas gotinhas elas vão descer escorregando no plástico e vão cair no recipiente menor, no caso no Pyrex. Então, eu vou colocar agora no sol e depois eu filmo o resultado para vocês. Então, até mais. E aí, gente, pronto. Eu já retirei o experimento, né, do sol, né? Já é mais ou menos umas 5 horas, já tá 17 horas, né, no caso. E eu coloquei ele de 2 horas, né? E a previsão de tempo hoje estava mais ou menos uns 27 graus Celsius, né? Um tempo parcialmente nublado e vamos ver, né, se aconteceu a evaporação, condensação e precipitação. Logo de início dá para ver que o plástico está bem molhado, isso quer dizer que, né, a água conseguiu evaporar. Deixa eu tirar o plástico aqui para mostrar a vocês. Vamos lá, pronto. Aqui está nosso Pyrex, né? E vamos ver, a água está quente. E notem aqui, ó,
a presença de água dentro do Pirex. Então aconteceu, conseguimos, né, fazer uma chuva artificial. Exatamente, a gente conseguiu fazer com que chovesse, a água que estava no recipiente maior evaporou. Quando chegou no plástico, ela se condensou e se precipitou. E a precipitação ocorreu dentro do Pirex. E notem que a água do Pirex ela é transparente. Aí você diz, professor, por que não é vermelha que nem a do corante? Porque quando a água evapora, gente, se vocês fizerem com corante, um exemplo, né? O corante ele não vai evaporar junto com a água, né? Ele não vai evaporar, ele vai continuar lá e só a água que evapora. Então vocês podem ver aqui, eu vou até derramar. Ó. Nós temos a presença de água no Pirex. Então, choveu, né? A gente conseguiu fazer a chuva e eu vou esperar vocês fazer o de vocês e fazer o vídeo e mandar para mim.